Muito obrigada pela sua companhia nesse começo de tarde. O assunto agora é divórcio. O assunto não é bom, mas estava bom porque a gente estava aqui falando do que repercutiu, né, nos últimos dias no julgamento de processos envolvendo o ex-casal Johnny Depp e a Amber Heard. O divórcio dele saiu lá em 2016, gente, já é antigo. Mas acusações de agressão dos dois lados não pararam desde então. Eu recebo no estúdio a advogada Marielle Rodrigues, especialista em direito da família. Boa tarde, seja bem-vindo ao Ver Mais. Boa tarde, muito obrigada, Gi, pelo convite. Boa tarde a todos e a todas. Estou muito feliz de estar aqui mais uma vez. Na outra vez eu estava brincando, por isso que eu estava rindo. Outra vez que ela esteve no Ver Mais, foi falar sobre o caso da Britney Spears. Sim. Ou seja, ela é nossa consultora de assuntos internacionais hollywoodianos. Ai, que chique! Fofoquinhas. Mas, gente, eu acho que a gente acaba trazendo o tom de brincadeira, mas o assunto é muito sério. Começando com essa questão do caso dos atores hollywoodianos, é um desdobramento de um divórcio litigioso na sua avaliação? Sim, o que eu percebo? Que, infelizmente, o divórcio litigioso, e esclarecendo quem está nos vendo, né? O divórcio litigioso, ele é aquele onde uma das partes não concorda com alguma situação do processo e o processo segue em litígio, ou seja, em briga. Justamente por ter esta confusão dentro do processo, as pessoas acabam se fechando cada vez mais e delegam a sua escolha a um juiz que vai escolher por eles, já que os próprios não estão conseguindo estar em um consenso. O que eu percebi naquele caso concreto, né, do Johnny e da Amber, é que ambos estavam numa situação de conflito, de litígio tão grande, que mesmo eles tendo feito o divórcio em 2016, não parou a briga por ali. Eles começaram a cultivar cada vez mais problemas que refletiu no judiciário e, a partir disso, gerou outros processos, que foi as questões das difamações, né? Tanto que ela foi condenada e ele também, só que ela numa proporção maior. E até a gente estava conversando no intervalo, mesmo que ela fosse a vencedora deste processo, me parece que o Tribunal da Internet já havia feito dela culpada. Lavaram roupa suja em público, né? Exato. Bem público, através de um juiz, de um julgamento, né? Porque, assim, eram acusações, assim... Claro, tem que investigar, né? Porque agressão, né, contra homem, contra mulher, enfim, independente, tem que ser investigado. Mas isso é comum acontecer? A gente, claro, pegou o caso do Johnny, da Amber, mas é comum isso na vida real? Ocorreu o divórcio, daqui a pouco virem mais acusações? Isso pode acontecer? Isso pode acontecer. Quando o divórcio inicia, já é por uma situação que não tem mais como, né? Seja ele consensual ou litigioso, só o fato de buscar um profissional da advocacia já significa que não tem mais como aquela relação continuar. Porém, existem maneiras e maneiras de se lidar com este conflito. E o que eu percebo é que muitas vezes algumas das pessoas que nos procuram um profissional da advocacia, elas têm uma certa vontade de descontar suas mágoas no judiciário. Ah, sim. E faz do judiciário um muro de lamentações. Não vê no judiciário uma oportunidade de realmente romper aquele ciclo e recomeçar, porque o divórcio, ele é uma dor, mas ele é um recomeço, né? Sim. Então, a oportunidade de recomeçar está ali, porém ela pensa assim, ele fez tanto comigo, ou ao contrário, agora ele vai ver. É só para dar um susto, é só para incomodar. São frases que a gente escuta. Não, eu quero nem que seja só para dar um susto nele. Bom, eu sempre digo, eu não sou contratada para dar susto, não é a minha função. Sim, né? sim. Importante você falar isso, viu? Porque eu acho que faz as pessoas refletirem, né? A gente não quer que ninguém de casa esteja passando por isso, né, pessoal? Mas é sempre bom estar lembrando que é um recomeço, eu gostei, né? Quais tipos de divórcio existem? Então, nós temos hoje duas modalidades de divórcio, que é a consensual, onde ambos concordam com o fim daquele relacionamento e põem fim através do divórcio consensual, ou o litigioso, que nós estávamos conversando antes, que é quando um não concorda ou com o divórcio ou com alguma questão relacionada ao divórcio.
Exemplo, concordo em divorciar, mas não concordo com a partilha de bens. É isso que eu ia te perguntar, quais são os casos o que levam ao litígio, né? Partilha de bens, filhos, cachorros, pets, já que a gente está falando muito de pet hoje também. Sim, pet, o que tem de entendimento? Para a lei, o pet é uma coisa. É coisa no sentido jurídico, né? Sim. Ele não é considerado um ser dotado de, por exemplo, direito de pensão alimentícia. Não está na lei isso. Tá. Entretanto, nós estamos tendo mudanças significativas a respeito dos direitos dos animais, que está, sim, tendo, em alguns tribunais, decisões favoráveis à pensão alimentícia para pets. Sim. Eu acho isso muito interessante. E isso pode ser um ponto de litígio. Não é o que eu mais vejo, na verdade é o que menos vejo. Entretanto, eu percebo que os maiores litígios vêm por questões relacionadas a dinheiro, que é pensão alimentícia, o quanto dar de pensão alimentícia, o quanto não dar de pensão alimentícia, né? É o que eu percebo. E também eu vejo que existe muito a questão da partilha de bens. Entendi. Né? Não concordam. Não acho legal. Não acho legal. Isso daí vai ter que entrar no litigioso. Aí tem que dividir. A questão de traição. É algo que prejudica alguma das partes no divórcio? Então, a traição hoje ela não é considerada um crime, né? Tá. Ela só demanda questões morais aos envolvidos. Por exemplo, existem alguns tribunais que entendem, sim, que alguns casos, provando a situação vexatória daquele que foi traído, pode haver danos morais, um exemplo. Mas não existe um consenso sobre isto ainda, ou seja, existem algumas divergências de entendimento. Alguns tribunais entendem possível a indenização, outros entendem que passa da esfera, né, do judiciário para uma questão da privacidade e liberdade daquele casal. Então... No caso de ser inevitável, pessoal, né? Eu acho que pelo menos dá para evitar que seja litígio, doutora. Qual é a recomendação, né, para evitar isso, né? Eu penso que o profissional que se contrata tem muito a ver com a escolha, porque tem muitos profissionais que fomentam o consenso, que fala dos benefícios do consenso. Hoje, você pode fazer um divórcio consensual no cartório quando atendidos os requisitos, né, não tendo filhos menores e tendo consenso. Que é bem rapidinho, né? Muito. Esses de litígio demoram bastante, muito né? tempo. Quanto tempo em média, doutora? Então, o tempo é realmente algo que ele é surpreendente. Pode ser rápido, caso optem por fazer um acordo no início do processo, ou pode durar anos. E no final, eu até fiz um post sobre isso nas minhas redes sociais. A sentença pode vir, mas não vai resolver o problema deles. Não vai resolver o problema deles. Então, o consenso é uma oportunidade das partes envolvidas escolherem por si só e não delegarem o seu poder de escolha a um terceiro, que é o juiz. Exatamente. Então, ambos adultos conversando, decidindo o que é melhor para suas vidas e para a vida de seus filhos e seus pets, se houverem, né? E tendo, com base nisso, uma forma de resolver os seus problemas e seguir para uma nova vida. Com certeza. Adorei a sua fala, muito sabe? obrigada. A gente não quer que ninguém se separe, mas se acontecer, né? Não vamos descontar na justiça também, né? O muro das lamentações, não é assim. Doutora Marielle Rodrigues, sempre um prazer. Obrigada, vamos conferir qual é o próximo hollywoodiano. Ai, eu quero. Gente, beijo no coração. Adoramos as mensagens. Amanhã tem mais, tá? Então como é que é aqui, ó? É aqui mesmo. Tchau, tchau.